No meu livro anterior, Teófilo, é assim que começa o livro de Atos, que na verdade é uma carta de Lucas para Teófilo, contando das histórias que eles tinham vivido com Jesus. Primeiro o evangelho de Lucas e agora a história dos apóstolos. Ele vai contando e retratando como eles foram cheios do Espírito Santo, com a promessa de Jesus que Jesus tinha dado. Eles vão e eles começam a pregar o evangelho de Jesus. A partir de tudo aquilo que eles tinham visto e ouvido, eles são agora testemunhas de Jesus. Apóstolos enviados para mudar a cultura e viver uma nova verdade, que foi o começo da igreja, a igreja primitiva do Senhor. E eles passam a ser agora cheios do Espírito Santo. Acontece um evento muito importante na história que é Pentecostes. Essa ação, né? essa solenidade de Pentecostes, que houve uma festa. Por isso é que houve esse nome, Pentecostes, né? Uma solenidade que marcou a igreja para aquela época. Porque através da descida do Espírito Santo foi que eles tiveram poder para falar sem medo sobre os feitos de Jesus. Então isso veio marcar a igreja. E para os nossos dias, isso também não é diferente. Porque à medida em que nós somos cheios desse Espírito, não é? Esse poder, esse dínamo, então nós temos a autoridade no Espírito Santo para também falar, não é? Para ministrar a palavra a todos aqueles que precisam, que necessitam. Então, Pentecostes, a descida do Espírito Santo, é algo que marca todo cristão. Todo crente em Jesus Cristo vem para selar, não é? Essa autoridade divina sobre a vida do crente, daquele que serve a Deus. E agora a igreja do Senhor cresce e é estabelecida. Os apóstolos entendem a importância da organização, da união. Eles partiam o pão de casa em casa, eles estavam unidos, eles tinham comunhão. Eles partiam a ceia do Senhor para lembrar de Cristo o tempo todo. Eles mantinham o coração de uns dos outros aquecidos para viver a verdade do Evangelho no dia a dia deles. Como a gente pode pensar em igreja primitiva? Qual a nossa relação com o começo da igreja? Estando aqui no sertão, fazendo visita nas casas e conversando e conhecendo a cultura, eu acredito que foi assim o começo da igreja. De estar junto com a realidade do povo. E como isso acontece nas grandes cidades, no contexto da igreja hoje? Eu acho que a gente deixou alguns princípios importantes de ter essa relação mais pessoal, mais envolvida com a história das pessoas, a pregação do Evangelho. No começo da igreja teve um boom, né? As pessoas se converteram e tiveram que correr atrás para cuidar das pessoas. Será que a gente perdeu isso? Qual a nossa identificação? Como a gente pode olhar para a igreja primitiva e ver o que se foi, o que perdeu? Como a gente pode pregar o Evangelho e pregar Jesus, né, morto, ressuscitado? E isso vai ter um impacto na vida das pessoas. A gente precisa desse tete a tete, a gente precisa ouvir as pessoas e pregar esse evangelho simples, assim como foi na igreja primitiva. E o Espírito Santo é que vai convencer, é que vai trazer as pessoas para a igreja de Jesus. Então precisamos ter esse olhar para ver o que a gente pode aprender com a igreja primitiva, o que a gente deixou de fazer e o que a gente pode contextualizar no nosso dia a dia, indo trabalhar, visitando as pessoas, pregando o Evangelho, principalmente pregando o Evangelho do Reino, de se arrepender, de aceitar Jesus, de reconhecer que Jesus morreu e ressuscitou. E isso fez a grande diferença, de ser cheio do poder do Espírito Santo. Isso foi primordial na igreja primitiva. Então eu acho que a gente precisa ter esse olhar quando a gente lê o livro de Atos. Os cristãos começavam a ser perseguidos. Era uma mensagem de libertação do povo.
Era uma nova mentalidade sendo trazida. Eles passavam aí a não mais serem escravizados, era uma liberdade de coração e de alma para uma nova vida, para uma nova notícia que é o Evangelho de Jesus. Só que as pessoas não gostavam disso, os líderes não gostavam disso, os manipuladores não gostavam, eles começaram a ser perseguidos. Muitos foram até mortos e lembrados como mártires da igreja hoje. Mártir significa aquele que é testemunha, né? Que fala algo e que carrega uma mensagem. Então, nós, como cristãos, como pequenos cristos, nós temos que testemunhar do Evangelho de Jesus. Então, quando a gente vê o livro de Atos, a gente percebe, sabe, a importância e o privilégio de que é pregar o Evangelho. Aqueles homens, eles pregaram o Evangelho até morrer. A gente vê ali em Estevão, que foi uma testemunha e foi o primeiro mártir da igreja, que ele estava pregando o Evangelho. E hoje não é diferente com a gente. Nós temos o sistema desse mundo, as ideologias, elas pregam contra o Evangelho. Elas tentam, sabe, desvincular a nós, seres humanos, de Deus. Mas nós, como os pequenos cristos, nós temos que testemunhar e pregar o Evangelho. E a gente aprende isso na vida desses homens, sabe? Que eles amaram tanto a Deus que eles não tiveram sua vida por preciosa. Eu gosto muito daquele texto lá de Atos 20:24, que Paulo, quando estava indo pregar o Evangelho, ele fala que ele não tinha a vida dele como preciosa, mas o importante era completar a carreira que ele tinha sido designado, que era pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Acredito que uma das formas que a gente precisa, entender a respeito da questão do martírio é que o martírio ele não se trata somente daqueles cristãos que deram sua vida, que perderam as suas cabeças decapitadas, que foram entregues. Tertuliano tem uma frase muito conhecida, que Tertuliano ele afirma que o sangue dos mártires é a semente da igreja ou dos cristãos. Então, assim, todo cristão ele foi chamado para morrer, todo cristão ele foi chamado para não considerar a sua vida como preciosa. E morrer faz parte da realidade de todo seguidor de Cristo. Muitas pessoas elas não vão ser chamadas para poder entregar suas vidas de maneira física, mas toda pessoa que é cristã, discípula de Jesus, ela vai ser chamada para poder entregar a sua vida, por completo ao Senhor, ao senhorio de Cristo. E à medida que a gente faz isso, o nome de Jesus ele vai sendo conhecido entre as nações, entre os povos não alcançados. E o martírio não é somente para a igreja perseguida, para todo cristão seguidor de Cristo. E existem muitos sangues foram derramados, muitas famílias foram perdidas, colocadas à prova, porque elas entenderam o segredo do Evangelho. O Evangelho não se trata de nós, não se trata daquilo que nós estamos fazendo, mas se trata de uma pessoa. E esses homens, eles entenderam isso. É por isso que todas as vezes que existem histórias de homens que eu chegar no corredor da morte, eles sentiam alegria de entregar a sua vida ali por amor a Cristo. E é essa alegria que a gente precisa encontrar, Paulo ele fala sobre que morrer é lucro, morrer é ganho. Então a gente precisa entender a preciosidade do Evangelho, de que morrer é lucro. Todo cristão ele foi chamado para morrer e a gente precisa encontrar essa preciosidade do Evangelho. Muitas pessoas romantizam a pregação do Evangelho, romantizam a questão do martírio, do que é ser cristão. E esses homens que estão lá do outro lado, eles entenderam a seriedade. Então, acho que uma das coisas que falta em nós aqui no Brasil é entender a seriedade da pregação do Evangelho. Porque não se trata de uma pessoa, não se trata daquilo que a gente faz ou do que a gente executa, Existe uma canção, eu já ouvi de um pregador, de um judeu, que ele fala que existe uma canção de niná na igreja brasileira, onde elas estão adormecidas e não estão atentas à questão da pregação do Evangelho. E esses homens lá do outro lado, uma das coisas que a gente precisa entender é que eles entregaram a sua vida, não foi para qualquer coisa, Eles não derramaram sangue por qualquer coisa, mas foi por alguém que eles se encontraram, eles entenderam e tiveram a sua vida completamente perdida por esse homem chamado Jesus Cristo. Então acho que a gente precisa ser despertado, a gente precisa pegar o exemplo desses irmãos que hoje não estão mais entre nós, mas eles
eles são exemplos para que a gente continue nessa empreitada aí da pregação do Evangelho. E morrer é lucro, né? A nossa vida não é preciosa diante da preciosidade de conhecer Cristo. Atos vai até o capítulo 28, mas existe uma expressão que chama Atos 29. E o que é Atos 29, senão a nossa escrita de Atos? A continuação da pregação do Evangelho, da vida por sinais, dos mártires. Essa é a proposta de Atos. Que a gente continue, que a gente vá além. Como será que seria Atos nos dias de hoje? Como é a sua escrita de Atos? O que Atos nos ensinou, Atos dos Apóstolos nos ensinou, é que nós precisamos continuar vivendo hoje, né? Você vê Atos 2, do 42 ao 47, que fala ali claramente de como era a igreja no passado. Essa igreja não pode mudar. Essa igreja precisa continuar nessa mesma forma, né? Que é caminhando no ensinamento dos apóstolos, né? Que é na oração, na divisão de bens, de partilha de bens, no interesse comum, né? Um do outro, né? Então, esse ponto de vista, ele precisa continuar sendo vivido pela igreja contemporânea, pela igreja atual. Amém? E hoje nós estamos vivendo isso, né? A gente tem vivido isso, a gente tem ouvido relatos, né, de perseguição, por exemplo. Hoje a perseguição dentro da própria família, quando você se entrega para Jesus. Não é mais aquela perseguição de levar para o Coliseu, não é mais aquela perseguição de passar pela Inquisição, mas é aquela perseguição de que você fica sendo meio que rechaçado, colocado de lado. Isso leva um tempo, né? Mas quando o poder, nós estamos empoderados pelo Espírito Santo, essas coisas vão sendo quebradas ao dia a dia, como também era na igreja do passado, né? A gente via que tudo aquilo que era perseguição, que era afronta, que era para tentar sufocar a igreja, não teve poder, né? Porque a igreja estava empoderada em Atos 1:8. Ela recebeu o poder do Espírito, né? E a igreja atual, ela caminha da mesma forma, tendo muitos desafios, ainda há muitos desafios a ser superados: miséria intelectual, né? Miséria espiritual, miséria do conhecimento, né? E hoje a gente tem visto que através do Espírito de Deus, essas coisas têm mudado na nossa região. Amém? No começo, sempre aquela perseguição, no começo, sempre aquela coisa mais dura, mas ao tempo o Espírito vai nos aperfeiçoando, e aí a gente vai alcançando os territórios, a gente vai chegando em lugares antes inalcançados, né? E a gente vai vendo o que Deus vai fazendo, e a gente vai louvando o Senhor como a igreja de Atos sempre louvava, né? Terminava naquele louvor de avivamento, naquele louvor de adoração, e se cumpre hoje. Amém? Continua se cumprindo.